Olá, gente! Iniciando mais uma aula, meu nome é Amanda Guimarães Bastos, eu sou coordenadora da divisão sobre intermediação da CNRD. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de uma forma mais prática do contrato de comissão. Então, eu dei uma aula completa para vocês sobre toda essa parte de intermediação do futebol. Dei uma aula prática sobre o contrato de representação, né, que é aquele contrato que eu comentei com vocês, que é um contrato entre, muitas vezes, né, celebrado entre o intermediário e o atleta. E hoje a gente vai ver a parte de uma forma mais prática, o contrato de comissão. Gente, então, o contrato de comissão, como eu comentei com vocês na aula sobre intermediação, é um contrato em que as partes elas ajustam a obrigação de alguém pagar comissão ao intermediário. Então, assim como o contrato de representação é bastante comum que seja celebrado entre um atleta e um intermediário, em razão do seu objeto, né, que é uma relação de representação duradoura, com exclusividade, com uma série de obrigações de parte a parte durante essa relação, o contrato de comissão é bastante comum que seja celebrado entre um intermediário e um clube, né? Porque o clube, ele não é muito comum que o clube contrate por meio de um contrato de representação um intermediário para representar o clube ali durante uma vigência específica, durante um tempo específico. Isso não é muito comum. Às vezes acontece, né, que o clube ele conceda, né, uma autorização para o intermediário representar os interesses do clube numa negociação específica ou referente a um jogador específico, mas o mais comum é que aconteça a negociação, né? O intermediário seja contratado de uma maneira informal até pelo clube, daquela forma de que, poxa, olha só, representa ali os meus interesses, ou tá bom, você fechou o negócio, você representou os meus interesses, então eu vou me obrigar a te pagar uma remuneração. E aí sim é o momento em que as partes, né, o clube e o intermediário, sentam e celebram um contrato de comissão para ajustar, né, para trazer para o papel a confirmação da prestação desse serviço e a obrigação do clube de remunerar o intermediário pela prestação desses serviços que já ocorreu. Então, assim, esse contrato ele é bastante comum, diferentemente do contrato de representação. O RNI, né, o Regulamento Nacional de Intermediários da CBF, não prevê que o contrato de comissão possa ser registrado perante a CBF. Então, assim, o RNI ele traz um artigo específico, que é o artigo 12, com o que é necessário no contrato de representação para que seja levado a registro perante a CBF, mas não tem nenhum artigo específico sobre o contrato de comissão. O que a gente tem no RNI, que é muitas vezes relacionado a esse contrato de comissão e muitas vezes é assinado junto desse contrato de comissão, é a declaração de participação de intermediário, que é o anexo 3 do RNI, que é uma folhinha, né, e aí no RNI tem dois modelos, tem tanto a declaração de participação de intermediário para pessoa jurídica, como a declaração de participação de intermediário para pessoa física, tá? E aí, nessa folhinha que o RNI traz, vem todas as informações daquela negociação. É uma declaração de que houve a participação daquele intermediário na negociação. Então, tem ali o nome da pessoa jurídica, ou no caso da pessoa física,
do intermediário, né? O nome completo e o CPF da pessoa autorizada a representar a empresa, no caso de empresa sendo o intermediário. O CNPJ, né? Todas as informações ali daquela pessoa. A natureza da operação, ou seja, se foi ali uma negociação, uma renegociação, um contrato de trabalho, uma renovação, um contrato de transferência, a data da operação, quem foi o cliente do intermediário nessa negociação, quem vai ser o responsável por pagar a remuneração e qual vai ser o valor da remuneração total do intermediário nessa negociação. E aí, todas as assinaturas de quem está ali relacionado. Então, o local e data da operação, a assinatura do intermediário, a assinatura do clube e a assinatura do jogador e eventuais observações. Assim como o RNI traz a declaração de participação de intermediário, o RNI também traz a declaração de conflito de interesses, que é um pouco parecida com essa declaração, mas é ali utilizada nos casos em que, por algum motivo, houve um conflito de interesses nas negociações e todas as partes envolvidas nessa negociação, como uma forma de estarem cientes desse conflito de interesses, eles assinam a declaração de conflitos de interesses e ele para fazer com que, de uma maneira expressa e por meio de um documento escrito, não tenham problemas de eventualmente incorrerem em uma infração de que houve um conflito de interesses sem o intermediário previamente avisar todas as partes envolvidas. Então, assim, no âmbito da relação que um intermediário pode ter com o seu cliente, o RNI traz esses dois tipos de declaração, tanto a declaração de participação de intermediário como a declaração de conflito de interesses, como modelos para que as partes imprimam e completem de acordo com a situação específica. E aí essa declaração de participação de intermediário ou a declaração de conflito de interesse é levada à CBF e a CBF, as informações que estão nessas declarações, elas servem para, no final do ano, a CBF emitir os relatórios sobre a atividade de intermediação, que aí eu até falei um pouquinho com vocês na aula sobre intermediação, né, sobre intermediários, que a CBF vinha divulgando, né, anualmente um relatório sobre a atividade de intermediação no Brasil. Parou desde que houve o novo regulamento de agentes da FIFA, né? Mas assim, é um relatório bem interessante para vocês verem os valores que são pagos, quais são os contratos que foram registrados, como está toda essa parte de declaração, quem é o responsável geralmente por pagar as comissões aos intermediários e por aí vai, tá? Então, assim, eu quis iniciar a aula de hoje antes da gente efetivamente ir para a parte mais prática do contrato de comissão. Eu quis trazer esse modelo de declaração de participação de intermediário, porque, como eu comentei com vocês, o contrato de comissão ele é celebrado para ajustar uma obrigação de pagar comissão ao intermediário. Então, muitas vezes, esse contrato de comissão, ou ele é celebrado no decorrer de uma relação, no decorrer de uma negociação que já está em curso, né, com um objetivo específico. Então, assim, um atleta, um intermediário, um clube, estão negociando um contrato de trabalho, e aí o clube tem o objetivo de que o intermediário represente os interesses do clube nessa negociação. E aí, durante essas negociações, eles já ajustam a celebração desse contrato de comissão
em que ele reconhece os serviços que estão sendo prestados pelo intermediário e ajusta a remuneração devida a ele. Em razão disso, ou o contrato de comissão ele é celebrado no decorrer dessas negociações, ou logo após essas negociações já terem se encerrado e já terem sido completas, logo após a celebração do contrato que eles estavam negociando, nesse meu exemplo, o contrato de trabalho. Como esse contrato de comissão é realmente para ajustar a comissão devida ao intermediário, muitas vezes anexo a esse contrato de comissão ou de uma maneira conjunta, as partes também assinam essas declarações que estão previstas no RNI, porque a declaração de participação de intermediário, por exemplo, ela está ali cumprindo de uma forma mais prática o papel do contrato de comissão. Então, se um clube e um intermediário celebram um contrato de comissão que eles reconhecem os serviços desse intermediário e reconhecem a obrigação do clube remunerar com um valor X o intermediário por esses serviços, a declaração de participação de intermediário, pelas informações que elas estão, que traz ali, ela é um espelho do que foi ajustado nesse contrato de comissão. Então, ela já indica ali a natureza da operação, quem foi o cliente, quem é o pagador da remuneração e qual é o valor da remuneração do intermediário. Assim como se houver algum conflito de interesse e a necessidade de assinar uma declaração de conflito de interesse, a declaração de conflito de interesse também traz ali as principais informações necessárias para que as partes expressamente estejam de acordo com aquele conflito de interesse, com a existência desse conflito de interesse. Então, assim, eu optei por trazer essa declaração de participação de intermediário aqui, porque muitas vezes ela é celebrada junto do contrato de comissão ali, quando todas as partes estão sentadas para assinar os documentos necessários para aquela operação, tá bom? Essa declaração de participação de intermediário, ela é muito importante para que a CBF, né, na época, enfim, que a CBF fazia esses relatórios sobre atividade de intermediação no quesito transparência. Então, a CBF poder ver e divulgar os valores que são ajustados nesse mercado. Eu acho que eu comentei na aula sobre intermediário que, infelizmente, né, muitos desses valores acabam não sendo declarados e registrados perante a CBF, porque muitas vezes os próprios intermediários não levam a registro ou não há um cumprimento, né, desses valores. Então, assim, essa remuneração ela está ali, mas nem sempre ela é cumprida. Então, essa parte de saber exatamente quanto foi pago, qual é a forma de ter sido pago, de como foi pago, muitas vezes não é 100% o que acontece na prática, porque nem sempre esses valores acabam chegando na mesma data aos intermediários, porque o nível de inadimplemento dessas comissões é bastante alto e a gente pode observar isso quando a gente observa a CNRD, né, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, e a gente vê que mais da metade dos processos da CNRD envolvem cobranças de intermediários, né? Envolvem discussões entre os intermediários e os seus clientes. Então, assim, muitas dessas cobranças são entre clubes e intermediários, pautados em contratos de comissão. Então, assim, ainda que essas declarações de participação de intermediário possam ser uma forma
da CBF vê, né, os valores que são ajustados nessas negociações, isso não significa que no final do dia isso foi realmente pago, né? Infelizmente, né, é questão da gente buscar, né, sempre fazer com que esses contratos, com que essas obrigações, elas sejam cumpridas, tá? E aí, gente, pra gente, então, definitivamente iniciar a nossa aula sobre essa parte de contrato de comissão, assim como eu fiz na aula de contrato de representação, eu trouxe para vocês na tela um contrato genérico, sem muitas informações, mas que eu vou cláusula a cláusula comentar com vocês, ler com vocês, explicar o que é comum, explicar o que vocês precisam prestar atenção, para a gente poder, ao final, poder entender todas as nuances desse contrato que, vou repetir para vocês, é bastante comum da gente ver e é bastante levado à discussão perante a CNRD, muitas vezes entre um intermediário e um clube. O que é importante aqui eu comentar também com vocês. O contrato de representação, ele versa a relação entre um intermediário e um atleta para prestação de serviços de representação, com exclusividade, por uma vigência específica. Isso a gente já falou bastante na aula sobre contratos de representação. No contrato de representação, muitas vezes as partes ajustam uma remuneração, que quando eu comentei com vocês sobre ela, eu falei que ela é mais genérica. Por quê? Porque a negociação ainda não aconteceu. A negociação do contrato de trabalho, a negociação do contrato de transferência. Então, as partes, né, o atleta e o intermediário, no contrato de representação, busca prever o que pode acontecer na relação de representação e colocar ali cláusulas genéricas, cláusulas gerais, prevendo as obrigações, prevendo o que vai ser, o que deve ser respeitado e o que vai reger essa relação de representação. Ou seja, a parte de remuneração do contrato de representação geralmente é estipulado em porcentagem, né? Uma porcentagem, 5%, 3%, 10% da remuneração incidente sobre o contrato negociado. Então, uma remuneração bruta, uma remuneração líquida. E a forma de pagamento, né? Se vai ser em parcela anual, se vai ser mês a mês, se vai ser 30 dias após receber, 15 dias após receber, como é que vai ser? Já o contrato de comissão, como eu comentei com vocês, é um contrato de ajuste do pagamento de comissão ao intermediário. Então, esse contrato, ele é um contrato mais específico, ele é um contrato mais claro sobre as obrigações e principalmente sobre a obrigação de pagar comissão ao intermediário. Então, quando a gente vê um contrato de representação e um contrato de comissão, geralmente o contrato de representação ele é mais extenso, porque ele traz previsões mais genéricas e previsões que vão reger uma relação que vai durar ali 3 anos, e o contrato de comissão geralmente é um contrato menor, um contrato mais enxuto, porque estabelece de uma maneira geral ali a obrigação de pagar comissão ao intermediário. E além disso, dessa diferença de uma ser mais genérica, um ser mais extenso e o outro ser um pouco menor, um pouco mais específico, muitas vezes as mesmas partes de um contrato de representação, na vigência
desse contrato de representação, muitas vezes celebram contratos de comissão. Como assim? Por exemplo, um atleta intermediário que tem uma relação de representação durante ali 3 anos, regida por um contrato de representação. Durante esses 3 anos, caso o intermediário negocie, por exemplo, um contrato de trabalho para o jogador e aí tenha direito a receber a remuneração disposta no contrato de representação, ali, sei lá, 10% da remuneração bruta do jogador sobre esse contrato de trabalho, essas partes elas podem optar por diante dessa negociação ter acontecido, uma vez que essa negociação aconteceu, essas partes elas podem optar por celebrar um contrato de comissão especificamente sobre essa negociação. E aí elas podem ajustar. Poxa, olha só, eu ajustei com você 10% da remuneração bruta no contrato de representação. Negociei o seu contrato de trabalho. Poxa, 10% desse contrato de trabalho sei lá, 100 mil reais. Então, vamos assinar um contrato de comissão prevendo que você vai me pagar 100 mil reais, a forma certinha que você vai me pagar, para a gente poder, de uma forma mais clara, estabelecer que, poxa, que eu participei dessa negociação, que a gente está ajustando um valor. Muitas vezes as partes até ajustam de uma maneira mais específica nesse contrato de comissão, como vai ser o pagamento dessa comissão diante do caso concreto. Então, assim, não é incomum que as partes que celebram um contrato de representação celebrem também durante a vigência desse contrato de representação, durante a vigência dessa relação de representação, celebrem também um contrato de comissão diante de uma negociação específica. Mas, ao contrário, não é obrigatório que, para que haja a celebração de um contrato de representação, tenha havido antes a celebração de um contrato de representação ou de uma autorização escrita autorizando o intermediário a representar o atleta, o clube, na negociação, tá? Então, assim, as partes, elas podem ajustar sem ser necessário que haja um documento escrito autorizando a representação. As partes, elas podem livremente ajustar que aquele intermediário vai representar e elas podem livremente ajustar diretamente um contrato de comissão. Essa lógica, ela funcionava de uma maneira bem tranquila até. O mercado estava bastante acostumado com essa lógica com base no RNI, ou seja, ali de 2015 a 2022 e aí a partir de 2023 acaba sendo um pouco conturbado essa questão em relação à parte a partir do regulamento de agentes da FIFA. Por quê? Uma das previsões desse novo regulamento de agentes da FIFA era a necessidade de ter um documento escrito de representação entre as partes. Então, pode ser que a gente, com novas regras delimitadas pela FIFA, pode ser que num futuro seja necessário, sim, que haja um documento escrito autorizando a representação antes das negociações. Mas a gente ainda não está diante disso. Então, assim, à luz do Regulamento Nacional de Intermediários, as partes podem sim celebrar contratos de comissão, ou seja, se obrigar a pagar comissão ao intermediário, mesmo sem a celebração anterior
de um contrato de representação. Essa é, inclusive, um entendimento consolidado da CNRD, que vocês podem, caso vocês queiram, acessar nas decisões descaracterizadas que a CNRD já divulgou algumas vezes. Então, gente, antes, né, de efetivamente a gente entrar, né, nessa cláusula por cláusula, eu queria fazer esses apontamentos para vocês entenderem de uma maneira prática como acontece realmente essas negociações. Então, assim, aqui na aula de hoje, eu trouxe um exemplo de um contrato de comissão entre um intermediário e um clube. Somente porque o exemplo que eu trouxe na aula de contrato de representação era um exemplo entre um intermediário e um atleta. Então, eu não quis ser repetitiva de colocar aqui atleta. Mas, só para vocês conseguirem visualizar que ambos esses contratos, né, tanto o contrato de representação como o contrato de comissão, pode ser celebrado, sim, tanto pelo atleta, quanto pelo clube, como também pelo treinador. Mas é mais comum, em razão da relação entre as partes, que o atleta celebre o contrato de representação e, diante de uma negociação específica, também celebre um contrato de comissão. E é bastante comum que o clube celebre com os intermediários os contratos de comissão, porque no dia a dia ali do clube, o dinamismo das negociações faz com que o clube contrate um intermediário, né? Ajuste com o intermediário diretamente a negociação, já ali no curso das negociações e já de uma maneira mais direta, já pegue e já ajuste direto o valor da comissão a partir de uma negociação específica no curso dela ou logo depois dela, e não, enfim, faça documentos mais longos ou documentos com obrigações maiores, tá bom? E aí um outro aspecto até assim mais prático, muitas vezes o intermediário que tem um contrato de representação com um atleta, quando negocia um contrato para o atleta com esse clube, muitas vezes o que as partes ajustam é que, no final das contas, quem vai pagar, né, quem vai remunerar o intermediário em razão dessa negociação, deixa de ser o atleta e passa a ser o clube. Então, assim, isso muitas vezes faz parte da negociação de um contrato de trabalho, de um contrato de imagem, de um contrato de transferência de um jogador. Então, assim, muitas vezes a relação entre o intermediário e o atleta faz com que o intermediário celebre um contrato de comissão com aquele clube, porque é o clube que está se comprometendo a pagar a comissão específica àquele intermediário à luz dessa negociação, tá bom? Então, gente, feitas essas considerações iniciais para a gente poder efetivamente entrar no contrato de ajuste e pagamento de comissão de um intermediário. No próximo bloco, eu vou trazer todas essas cláusulas e ir comentando cada uma delas com vocês, com o que é necessário, o que não é, o que a gente vê muito lá na CNRD, o que pode dar problema, o que não pode, o que é bastante comum e por aí vai, tá bom? Até o próximo bloco.